Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Sou Renato Zeca e estou aqui com a Cibele Bonacasata, iniciando hoje o Miscelânea, um programa que abordará assuntos variados, tendo de tudo para todos. Nosso foco principal será o envelhecimento saudável e também a melhoria da condição de vida dos idosos. É isso aí, Zeca. Este é um programa semanal que vai trazer para quem está assistindo muita coisa interessante, com entrevistas em 4 módulos diferentes: saúde, tecnologia, lazer e meio ambiente, nutrição e culinária. Por isso a razão do nome Miscelânea, que pelo dicionário significa mistura. Para ter tudo isso em um mesmo programa, as entrevistas de cada módulo serão divididas em 4 partes e você terá a continuação de cada uma semanalmente. Zeca, será que o pessoal entendeu? Eu prefiro explicar que as entrevistas acontecerão como ocorre nas séries de TV. E aí, quem perdeu ou quiser rever alguma coisa, pode buscar lá no nosso canal do YouTube. Não saia daí, porque logo em seguida teremos um convidado muito especial. Começa aqui o Miscelânea. Olá, Zeca! Olá, pessoal! É um prazer estar aqui no Miscelânea com esse tema tão importante para todos nós, que é o envelhecimento saudável. Afinal, envelhecemos a cada momento que passa, não é mesmo? Concordo contigo, Cibele. Pode parecer estranho, mas nos primeiros segundos de vida já estamos envelhecendo. Tanto é que estamos vivendo a década do envelhecimento saudável, segundo a ONU. Vamos ver isso no vídeo a seguir. Uma estimativa do IBGE mostra que em 2060 os idosos vão representar 25% da população brasileira. Algo similar acontece na Europa. Em 2019, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia apontou que as pessoas acima de 55 anos formarão 40,6% da população total da União Europeia até 2050. O assunto é tão importante que em 2020, a ONU declarou o período de 2021 a 2030 como a década do envelhecimento saudável. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é necessário uma ação global focada para investir na promoção do envelhecimento saudável e na construção de sistemas que atendam às necessidades dos mais velhos. Só assim será possível um futuro em que os idosos tenham a liberdade de ser e fazer o que valorizam. Uau! Tudo isso nos faz refletir muito, né? É mesmo, e por isso temos um convidado especial aqui conosco. Geriatra, graduado em Medicina pela Santa Casa de São Paulo, especialista em Clínica Médica, Geriatria e Gerontologia pela Faculdade de Medicina da USP. Teve atuação por 12 anos nos principais hospitais de São Paulo: Hospital São Camilo, Hospital São Luís, Hospital Nipo Brasileiro e Hospital Israelita Albert Einstein. E mais, ele é parte do time fundador do GeroEnergy, espaço voltado ao desenvolvimento da saúde integral da pessoa interessada no envelhecimento saudável. Além disso, é médico autônomo em consultório na clínica CardioFit, em Jacareí, desde 2011. Doutor, primeiro queria te agradecer por estar aqui no Miscelâneo e ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Zeca. É um prazer enorme, viu? É um desafio que realmente é importante para como a gente vai triar o nosso envelhecimento. Que caminho que eu vou seguir dentre as várias possibilidades para ter um envelhecimento saudável. É verdade. E eu gostaria de pegar um gancho da nossa última conversa. O senhor finalizou ela falando muito da importância, né, da medicina integrativa e mencionou também sobre o emocional, o espiritual do paciente, que são coisas que a gente não costuma ouvir muito por aí, né, quando a gente pensa em cuidar da saúde.
Eu queria que o senhor dissesse um pouquinho mais o quão importante é cuidar desse emocional e o que isso afeta na saúde e no envelhecimento saudável. Perfeito, Cibele. E sabe que isso, nessa linha, muitas pesquisas são feitas, né? Inclusive do Hospital das Clínicas de São Paulo, da onde eu venho, né? Por que que essas pessoas que chegam aos 90, 100, 110, os super centenários, como que elas chegam tão bem? Né? Inclusive, é a seleção natural, tem várias explicações, e a gente quer estudar exatamente isso. Podemos depois falar de todos esses aspectos, né? Como são essas pessoas, esse modelo, né? Porque é um exemplo de vida, né? O envelhecimento bem-sucedido, o envelhecimento saudável, não é fácil de adquirir, né? Tem todo um processo, tem toda uma série de ambientes que são favoráveis para o desenvolvimento, mas que é a pessoa o fator principal, né? Mas de todos os fatores físicos, sociais, econômicos, o mais importante que a gente percebe, tanto nas pesquisas quanto na prática, no nosso dia a dia, quando a gente encontra essas pessoas nonagenários, centenários e supercentenários, é a capacidade de lidar com o estresse. Essa é um ponto muito importante, né? E aí valoriza muito o psicológico, né? Então é aquela história, a pessoa tem a sua meta, né? Tem a inteligência cognitiva, né? Aquela capacidade de ver aonde ela quer ir, mas ela consegue ter um controle emocional, porque ao longo desse caminho vai ter períodos de alegria, de tristeza, vai ter sol, vai ter chuva, vai ter muitas turbulências. Viver num momento, digamos assim, fácil, todo mundo faz, mas viver num momento difícil e como lidar com essas turbulências é uma coisa diferenciada demais. É essa capacidade que é um diferencial desse modelo que a gente tem. Né? Então, realmente conseguir, aí entra aí a coragem, né? as virtudes dessas pessoas, que são muitas, né? Então, a fortaleza, a coragem, a simplicidade. Essa é uma característica dessas pessoas que têm um envelhecimento saudável. São pessoas simples, diretas, né? Então, um exemplo é isso, né? Tá com dúvida? Pergunta. As pessoas geralmente tendem a complicar tanto as situações, né? Ver de um modo tão difícil. Tá com dúvida? Pergunta. Guardar né? para si, né? Quer uma compreensão? Explique-se, né? Não gostou? Fala. Gostou? Fala mais ainda, né? Quer encontrar? Convida. Tá com saudade? Liga. Uma coisa simples, né? E mesmo nos momentos de turbulência, né? É aquela pessoa que consegue manter-se motivada, mesmo nos momentos difíceis, mesmo se vier as doenças, né? Se vier as mortes, as desilusões, a pessoa não se acaba. Claro, a pessoa sente, não é nenhum super poderoso, né? Tem um super centenário, mas não é um super poderoso, né? Mas ela tem essa capacidade, sim, a resiliência de sentir aquilo e dar a volta por cima, conseguir superar os obstáculos, né? Então podemos dizer que na linha aí, né, dos negócios, né, o supercentenário, essas pessoas que são bem-sucedidas, é como um empresário que tem uma empresa e tem uma empresa bem-sucedida, né? Ela consegue contornar as dificuldades que tem. Ela tem a sua meta, calcula riscos, né, sabe Sim. calcular os riscos, ela passa por esses riscos, mas ela tem o seu faturamento, vai ter as suas despesas? Vai ter as despesas, mas vai ter um faturamento e essa empresa cresce, ela se desenvolve e ela frutifica, e isso realmente acaba tendo um âmbito geral, em todos os seus aspectos de saúde. Muito legal. Doutor Celso, tem uma coisa que eu acho que preocupa muita gente, né? Que é o problema, e a gente pode pedir para
para que você possa dar uma explicação, né, ou uma orientação de como cuidar melhor da parte cerebral, para que, por exemplo, chegar na idade mais avançada, não ter perda de memória ou ter menos perda de memória, né? Perfeito, muito bom. Inclusive, é uma das principais queixas mesmo do consultório, né? Eu estou com falhas na memória. Essa é a principal queixa. Nem sempre é memória, muitas vezes é atenção, concentração, fatores emocionais, mais uma vez interferindo na nossa cognição. Mas isso cita muito o que a gente conhece como reserva cognitiva. Reserva cognitiva. O que é a reserva cognitiva? É aquele acúmulo, como se fosse uma poupança antigamente. A gente ia juntando, guardando, gerando um lucro, digamos assim, para no futuro a gente ir resgatando tudo isso que foi cultivado ao longo do tempo, né? A reserva cognitiva é essa. Quanto mais ativo a gente for, mais reserva cognitiva a gente tem. E dos exemplos mais clássicos é o mal de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer, né? Quem tem uma boa reserva cognitiva, a manifestação desse Alzheimer, se for desenvolver, aí entra o componente genético, se for se manifestar, vai ser muito tardiamente, ou nem vai dar tempo de se manifestar, né? Isso é a reserva cognitiva, tá? Então tem todo sentido. E aí, não é só a gente fazer o que a gente sempre fez, isso é importante, né? Manter-se ativo. Mas além das atividades que a gente já está habituada, né, o nosso dia a dia, a nossa rotina, sair dessa rotina, tá? Fazer atividades fora, porque o nosso cérebro ele vai acostumando a fazer aquilo, de modo que a gente já fique automático. Então, a gente nem precisa pensar em fazer tal coisa, porque já é rotina, é automático. E o nosso cérebro precisa de desafios. Entendi. E muito do que a gente conversou no começo. A gente precisa desses desafios, precisa estimular outras áreas. E isso já está mais que comprovado. Quanto mais áreas diferentes do nosso cérebro a gente estimular, mais reserva cognitiva, mais comunicação entre os neurônios e mais proteção a gente está oferecendo ao nosso cérebro. Tá? E aí entra muito a questão das atividades de lazer, né, que é um momento de descontração. Né? Como qualquer grande empresa precisa ter o seu momento de parar ali, vamos parar as atividades, vamos relaxar. A gente precisa, nosso cérebro precisa disso. Então, os momentos de lazer vai ser fundamental para gerar novas conexões, vamos ativar áreas diferentes do nosso cérebro, né? Então as viagens vai muito também nesse sentido. As atividades físicas, está provado que fazendo atividade física a gente vai estar fazendo exercício mental. Uau. Né? Faz atividade física, faz exercício mental. Tem toda a relação, né? Somos uma engrenagem, né? Uma engrenagem praticamente perfeita, né? Entre os diversos sistemas. Estimulou um, estimulou outro. Proteger um, proteger o outro. Nossa, que interessante, né? Muito incrível. Eu só queria fazer a última pergunta. O senhor mencionou sobre os fatores genéticos. O quanto a genética realmente influencia nas doenças ao longo da vida e o quanto nós podemos realmente driblar, né? Vamos supor, driblar essa genética e tratar para que isso não aconteça. Perfeito, isso é muito interessante, porque tem aquela máxima, né, de que querer é poder, tem a sua verdade, né? O componente genético, histórico que a gente tem familiar, tem um fator muito realmente positivo. Então, se a gente tem nonagenários, centenários, super centenários na família, a gente já está um passo à frente. Mas a gente não consegue intervir ainda nesse componente genético. Mas a importância incrível do nosso estilo de vida. Se a gente fazer um comparativo, Cibele, do componente genético, que a gente ainda não modifica,
E o componente estilo de vida, o estilo de vida tem um peso 3 vezes maior na nossa qualidade de vida, no nosso envelhecimento saudável. Uau! Então, é 75% o peso e 25% o peso genético. Né? É o querer e o poder, né? Mas a gente consegue sim, influenciando o componente estilo de vida, a facilidade para esse envelhecimento saudável. Nossa, muito legal. Doutor, muito obrigado por todas essas respostas. Foram mais uma aula para a gente. Eu acho que o pessoal de casa, assim como nós, aprendeu muito, né? Só com essas respostas tão completas, entende? E o bom de abordar esse assunto é que eu posso começar a me preparar o quanto antes. Muito obrigada ao Dr. Celso por nos trazer tanta informação importante. Agora, infelizmente, vou ter que deixar a outra parte desse assunto para o nosso próximo episódio. Mas você que está nos assistindo, não saia daí, porque depois dos comerciais, o Miscelânea volta com um assunto totalmente diferente, a tecnologia. Verdade, Zeca. É bom avisar o pessoal de casa que já nós voltamos com a segunda parte do programa, recheada de informações tecnológicas para nos ajudar em nosso dia a dia. Até já! Estamos de volta com o Miscelânea, agora com um assunto tecnológico. Pois é, Zeca, e para isso contamos com a ajuda de um profissional bem conceituado nessa área. Tecnólogo, mestre em engenharia mecânica, especialista em engenharia da qualidade, palestrante em diversos congressos e em diversas universidades, professor universitário de graduação e pós-graduação e ainda apresentador do programa Avanço Tecnológico na SINC TV. O nosso convidado é o professor Renato Amorim. Seja muito bem-vindo ao Miscelânea. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado em participar desse programa e também levar informação e conhecimento aos nossos telespectadores, né? É muito importante levar o conhecimento da área de tecnologia para todos, né? Tecnologia que está presente na nossa vida em todos os sentidos, né? Que eu acho que a gente vai abordar bastante, é interessante. Nós que agradecemos a sua presença. Obrigado, uma honra para mim. E para começar, professora, aliás, meu xará também. É verdade, Renato. Meu filhinho também chama Renato, Renatinho, um monte de Renatos aí que nós temos. Então, eu gostaria de fazer uma questão de como que a tecnologia impacta hoje na qualidade de vida das pessoas. É muito interessante, meu xará Renato, né? E a todos os nossos telespectadores, né? Hoje a tecnologia está presente em vários segmentos, né? Aí tem todo um contraste, né? Tem a parte da utilização da tecnologia para, desde de entendimento, de conhecimento de tudo que está acontecendo, até mesmo da própria pessoa, né? Por exemplo, hoje a tecnologia é utilizada para fazer monitoramento das pessoas, você consegue ter acesso a muita informação, coisa que antigamente as pessoas não tinham, porém, tem que se tomar um cuidado também com a informação que você está adquirindo, porque nem tudo é verdadeiro, né? Existe também as fake news e tudo mais. Mas a tecnologia nos possibilita isso, ter acesso a muitas informações e a monitoramento e controle que antigamente a gente não tinha. Isso melhora a nossa vida, né? Você tem mais conhecimento, você consegue se monitorar muito melhor, você consegue ter mais acesso a informações que antigamente a gente não tinha. E veja, os idosos, né? Eles estão sempre meio que distantes disso, né? E tem esse estigma também, né, que fala muito isso. E você acha que isso aí é uma realidade? Quer dizer, o idoso tem dificuldade com tecnologia ou é só uma questão de tempo, de um aprendizado mais, digamos assim, mais direto com aquele público? Não, o que o senhor falou é interessante, porque se tem esse estigma realmente, o telespectador que está assistindo, que é um senhor idoso, né, ou está na melhor idade, né, eu acredito que com certeza usa a tecnologia, mas existe esse estigma mesmo, né, de que a pessoa mais idosa tem uma dificuldade.
Isso acontece até hoje. Por exemplo, eu tenho muitos amigos, né, e pessoas que trabalham comigo, que são idosos ou têm uma idade um pouco mais avançada, que conseguiu se adaptar na tecnologia. Por quê? Porque ele foi treinado para aquilo, né? Uma coisa interessante, eu também sou da geração que não tinha nem telefone, tinha telefone, né? Mas não tinha celular, não tinha internet. Eu costumo dizer que a grande evolução foi a internet, né? Que a internet que possibilitou toda a comunicação, a informação e todo o desenvolvimento que nós temos hoje. Eu acredito que a base da internet possibilitou tudo isso para nós, né? Sim. E o pessoal mais idoso, às vezes ele era um pouco receoso com essa evolução. Então ele demorou um pouco mais para aprender, mas hoje estão bem antenados. Eu tenho, como eu falei, conhecidos, pessoas que eu trabalho, que utilizam muito a tecnologia para o trabalho e para a vida social, pessoal, e familiar e tudo mais. Então avançou bem, tá? Hoje esse estigma diminuiu um pouco. Uma das características, até mesmo aconteceu, eu posso citar da minha família, né? Uhum. A minha mãe é uma senhora idosa e ela tinha muita dificuldade, isso eu acredito que deve ter acontecido muito com o pessoal também, com o banco. Então, por exemplo, ela tinha um receio de usar cartão, por exemplo, né? Cartão de crédito ou de débito. E ela tinha medo de usar, então ela me chamava, às vezes eu estava viajando, então ela me ajuda, daí eu ensinei ela. Então, saber ensinar, né? Como ensinar para eles usar essa tecnologia para o bem deles. Ela aprendeu, hoje ela não vê outra forma de usar celular, pagar até cartão por aproximação. Até cartão por aproximação e tudo mais, né? Usar porque ela tinha medo, né? De repente usar lá, alguém pegar a senha dela. Então tinha esse estigma. Mas hoje mesmo, ensinando ela de uma forma correta, né? Mostrando, é claro, o lado positivo e o lado negativo, os cuidados que você tem que ter, né? Isso é muito importante. Hoje ela usa perfeitamente, tanto ela quanto o meu pai. O celular também o celular também, né? Então, por exemplo, os meus tios, né, e conhecidos e tudo mais, as pessoas que a gente conhece, que tem um pouco mais de idade, a questão dos celulares também, né? Usar as redes sociais, usar, por exemplo, o WhatsApp, que é uma forma de comunicação fantástica, que a tecnologia nos possibilitou isso também, né? Eles também tinham um pouco de dificuldade, né? Criava grupos, né? Vários grupos que falavam bom dia, toda hora bom dia. Então hoje eles aprenderam um pouco mais também a usar o WhatsApp e outras redes sociais para benefício próprio. Você sabe que os meus filhos têm uma tia-avó que tem 92 anos. Olha que bacana. Né? E ela usa o WhatsApp, né? Ela está numa casa de idosos, sabe? Certo. E ela usa o WhatsApp para falar com todo mundo. Então, e eu acho que isso é uma coisa que distrai, né, o pessoal. Porque como eles eram de uma outra cultura, né, eles cresceram numa cultura que não tinha essa possibilidade, talvez eles demoram um pouco mais para aprender, mas não por incapacidade, é justamente por não ter criado essa cultura inicial. Mas hoje avançaram bastante, muitos estão conseguindo se avançar muito. Existe já cientistas e profissionais muito capacitados idosos desenvolvendo software, isso já é uma realidade hoje. Que legal, né? Coisa que antigamente não se falava nisso, né? Exato. Mas hoje já se fala, então totalmente possível, né? Mas tem que ter paciência, você tem que ter paciência para ensinar, tem que mostrar o pós e o contra, né? Os benefícios e os malefícios, que tem os dois lados, a tecnologia tem isso. É muito importante falar sobre a tecnologia para o bem, mas também tem que ter o cuidado, porque senão ela pode se tornar para o mal também. Exatamente, e a gente vai falar sobre isso também mais pra frente. Legal. Agora, mais uma coisa, você acredita que a tecnologia pode ser usada em benefício do envelhecimento saudável? Com certeza. Em todos os sentidos, até mesmo do monitoramento da saúde, conforme eu falei. Hoje existem aqueles relógios inteligentes, né, que a pessoa consegue que a pessoa consegue controlar a pulsação, exato, o valor calórico que está consumindo, temperatura e dentre outras características, né, fundamentais. Hoje realmente eles fazem tudo, ver temperatura, batimento cardíaco, oxigenação do sangue, tudo. Isso é muito importante, porque a pessoa que é antenada à tecnologia, utiliza desses recursos, ela está muito mais assertiva na situação que ela está atual, né? Porque antigamente ficava muito no achismo. Eu acho que eu estou bem, eu acho que eu estou mal. Por exemplo, meu pai também é um senhor idoso, ele não gosta de ir no médico, ele fala que não quer ir no médico. Então assim, ele fala, não, eu estou bem. Eu falo, mas como o senhor sabe que o senhor está bem? O senhor mediu? O senhor viu a temperatura do senhor? O senhor fez os exames? Então, como o senhor sabe que o senhor está... Não, eu estou bem. Então, com esses equipamentos, possibilita isso, esse monitoramento. Isso é muito importante. Uma coisa dos monitoramentos,
Quando você tem dados, você consegue tomar decisões. Então, por exemplo, se você está aumentando os batimentos cardíacos, não precisa esperar estar numa condição crítica para você procurar um profissional especializado. Então, você consegue monitorar e a situação que você está, falar, opa, peraí, tem algo anormal na minha condição que eu tenho normal, então eu vou procurar um especialista. Isso é muito importante também, tá? Eu deixo essa dica a todos os telespectadores. É importante esses monitoramentos, usar esses recursos tecnológicos, mas nada substitui um médico. Então, é claro, é só um indicativo de como você está, como estão as suas características e tudo mais. Mas não utilizar isso, não, agora está estável, ou não, está subindo o meu batimento cardíaco, por exemplo, acho que está dentro de uma normalidade, né? Então, se você tem dúvidas, procura um médico, não fica no achismo, né? Se você acha, ou é ou não é, não existe um mais ou menos, né? Exato. Muito legal essa dica, né? Então, Importante. eu acho que isso é importante ter essa dica, as pessoas utilizar a tecnologia, mas também não substitui um especialista, um médico, um enfermeiro, enfim, alguém especialista que estudou anos e anos para ter esse diagnóstico mais preciso. A vantagem é que ele tendo isso monitorado, ele vai até ajudar o próprio médico. Porque já vai dá um levar indicativo para o médico. Verdade. Eu também queria perguntar quais outros dispositivos ou outras tecnologias que auxiliam nesse caminho até a longevidade, né, no envelhecimento saudável. Uma coisa interessante, né, eu estava pesquisando sobre isso também, né, e também no nosso dia a dia, na nossa vivência, os aplicativos, né, hoje nós temos os aplicativos para várias situações. Sim. Desde a parte de locomoção, que facilita, então tem o estresse do trânsito. Então a pessoa pega, por exemplo, um Uber da vida, né? Então você consegue estar mais tranquilo. Por exemplo, o meu pessoal de São Paulo, né? Tem pessoal de São Paulo da minha idade que não tem carro. Eu achei isso um absurdo. Como você não tem carro? Eu falei, mas não preciso ter carro. Eu uso o Uber, outros aplicativos de transporte, e eu não preciso ter aquele estresse de trânsito, estresse de parar no estacionamento, dentre outras características. Então você já diminui o estresse por aí. Além dos outros aplicativos que mostra a questão do sono, como está o seu sono, se está equilibrado ou não, a questão da alimentação sadia, a questão da atividade física, porque ele te monitora, te mostra qual que é a melhor atividade física para a sua fisiologia. Então tudo isso ajuda a longevidade da pessoa. Claro, mais uma vez, nada substitui um profissional, mas ele te dá um indicativo das características críticas do seu organismo e aquilo que você tem que fazer para ter uma vida mais longa. Importantíssimas essas dicas, e eu espero que o pessoal de casa tenha anotado tudo. Pois é, o papo está bom, mas vamos ter que continuar no próximo episódio. Mas você que está nos assistindo, não saia, porque depois dos comerciais, o Miscelânea volta com um assunto diferente. É verdade, Cibele. É bom avisar que já começa a terceira parte do programa, que vai trazer muitas dicas de viagens no módulo Lazer e Bem-Estar. Não saia daí. Até já! Olá, estamos de volta com o terceiro módulo do Miscelânea. E para garantir as melhores informações sobre lazer e bem-estar, contamos com a presença de duas convidadas especiais. De uma amizade surgiu um empreendimento capaz de realizar sonhos. Por formação, Ana Paula Rosa é advogada, enquanto Lívia Suculotti é do ramo da administração. No meio, um trabalho de anos em companhia aérea as juntou. Com afinidade profissional, essas duas mulheres uniram suas habilidades com o que gostam de fazer mais, viajar. Foi assim que deram início à agência de viagens For You Travel. E é com enorme prazer que nós as recebemos aqui no Miscelânea. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Para começar, eu queria perguntar, de onde surgiu a For You Travel, o nome? Conta um pouquinho dessa história. Nós trabalhamos em companhia aérea, então eu tenho 20 anos de turismo e a gente se conheceu no trabalho. E na afinidade do trabalho e tudo aquilo que a gente aprendia de treinamento, de atendimento, a gente queria aplicar no nosso negócio, né? Que o atendimento fosse daquilo que a gente gosta de ser atendido, que a gente gostaria para as pessoas que a gente tivesse ao nosso lado. Então, For You Travel é no sentido de para você, para a sua viagem ser perfeita. Muito legal. E quais os destinos mais procurados hoje?
para vocês lá? A gente tem uma variedade muito grande de destinos, né, procurados, mas nesse último ano a gente trabalhou muito com os destinos nacionais, né, devido à situação que a gente se encontra, né, a pandemia, e muitas fronteiras fechadas. Ainda temos bastante países que se encontram com as fronteiras fechadas, então a gente trabalhou muito com os destinos nacionais nesse último ano, principalmente com o Nordeste, né? A gente teve muita procura pelo Nordeste esse ano de pandemia. A gente também teve procura para ir para o México, para ir para Cancún. A gente teve uma procura grande nisso também. Porque a fronteira estava fechada. O brasileiro não podia seguir para os Estados Unidos, mas podia fazer quarentena no México. Então eles ficavam 15 dias no México e depois seguiam para os Estados Unidos. Então a gente teve uma procura dessas pessoas que precisavam retornar aos Estados Unidos. Entendi. E foi difícil? Teve algum tipo de burocracia, assim, algum desafio para vocês em relação a isso? Eu acho que teve muitos desafios, né, Ana? Esse último ano foi muito desafiador para o turismo. Os protocolos de segurança e de saúde, eles não paravam de se atualizar. Todos os dias a gente tinha uma notícia nova e uma novidade nos protocolos, cada país com uma exigência diferente. Então, realmente foi um desafio, porque todos os dias a gente tinha que se atualizar para não deixar o passageiro passando por algum apuro no aeroporto ou durante a sua hospedagem e a sua estadia. Muito importante, né? Sempre saber o tipo de quarentena, né, que vai ter e tudo mais. É isso. Bom, a minha próxima pergunta, vou dar uma lida aqui. Ao longo da vida, muitas pessoas acabam abdicando, né, da viagem dos sonhos por falta de tempo. E aí depois, na aposentadoria, acabam perdendo esse desejo de explorar. E por isso eu queria perguntar para vocês, sempre é tempo de viajar e de buscar novos horizontes, conhecendo novas culturas? Sim, eu acho que não pode desistir do sonho, independente da idade. Então, quando a gente fala em viagens, né, que seja na aposentadoria, o idoso ele tem que realizar aquele sonho. A gente está aqui para tentar adequar a viagem dele para que seja da melhor maneira possível. E eu acho que hoje em dia não tem mais isso de destino certo para idosos. Hoje em dia você pode ir, né, para qualquer lugar. A gente tem casos na agência de um casal de idosos que queriam ir para Singapura visitar o neto e nunca tinham andado de avião e não falavam inglês. Então, assim, nosso papel é fazer que eles chegam lá, a gente amenizar, né, a situação para que ele realize aquele sonho. Então, a gente fez isso. Então, quando a gente recebeu as fotos deles com o neto lá em Singapura, para a gente é a realização do nosso trabalho. Acho que esse é o nosso papel. Então, eu acho que não pode desistir do sonho que ele tem. Então sempre é tempo, né? Sempre é tempo. E é o que a Ana falou, a gente acha realmente que não existe um destino certo para idosos, que a gente tinha muito isso antigamente, né? No turismo, temos cidades específicas para receber os idosos. Hoje a gente acredita que todas as cidades possuem atrações para a terceira idade, desde que tenha um roteiro personalizado, um roteiro adaptado para isso. Então esse seria o recado que vocês dariam para um idoso que estivesse nos assistindo agora, sim, né? Com certeza. Com certeza. Ele procurando uma assistência, né, de uma agência de viagens e procurando um roteiro adaptado, ele pode ir para onde ele quiser. E sobre as emoções das pessoas que estão no planejamento de uma viagem, vocês percebem se elas têm algum medo, receio? Sim. Eu acho que o nosso atendimento não é um padrão. A gente tem que perceber quem a gente está atendendo, porque cada um tem um sonho, uma ansiedade, um medo específico, né? E a gente tem que perceber isso e adaptar ao que ele deseja. Eu estou achando assim interessante isso. Eu acho que vocês deveriam explanar mais, né? Esse tipo de relação de viagens, né? Por exemplo, tem para idoso, né? Pode ser tudo. E para idoso e criança, e se tivesse uma família inteira, né? Desde um nenenzinho até um idoso, como é que vocês fariam? Também é possível, né, Ana? Com certeza a gente consegue encontrar destinos que atendam todas as idades e tenham atrações para todas as idades.
A gente tem milhões de opções de resorts, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, que tem atrações desde atendimento para criança, né, recreação, desde spa para idosos e atrações Tem alguns noturnas. que vocês se lembram que seriam os mais indicados? A gente tem uma infinidade de opções no Brasil, principalmente, né, no Nordeste tem muitas opções. E acho que é isso que a Lívia falou, hoje em dia tem atividade tanto para criança quanto para o idoso, no mesmo resort. Então você adapta para eles. A família pode ir. A gente também tem opções de cruzeiros, né? Que é uma opção que realmente atende também, tem atrações para todas as idades, atende crianças até idosos. A gente tem bastante procura por cruzeiros pelos idosos, que é um local que eles conseguem ficar ali sem ter que fazer muita caminhada, sem ter que andar muito e com as atrações bem próximas, né? Então também é uma opção muito interessante. Olha, o papo está super interessante, né? Eu acho que a gente tem que deixar um pouco pro próximo episódio, certo? Mas esse assunto não acaba por aqui. Nós te esperamos no próximo programa para continuar com dicas de roteiros e muito mais. E depois dos comerciais, tem um módulo de nutrição e culinária, onde você vai conferir dicas importantes sobre como chegar na melhor idade com muita saúde. Não saia daí, te esperamos depois dos comerciais. Estamos de volta com o último módulo do programa. Para você que chegou agora, bem-vindo ao Miscelânea. Eu sou Cibele Bonacasata. E eu, Renato Zeca. Para o nosso último bate-papo da semana, contamos com a presença de uma nutricionista que entende muito bem do assunto. Nossa entrevistada é nutricionista, especialista em nutrição clínica, nutrição estética e saúde da mulher. Possui experiência com atendimento em consultório clínico já há 15 anos. Nossa convidada é Thaís Parucher. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom a gente estar falando um pouquinho da nutrição, né? Principalmente esse bate-papo de uma forma leve, tranquila e trazer para o público de casa, né, uma informação que ele dê para colocar no dia a dia dele, que seja simples e que faz diferença na saúde, né? Obrigado a você por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. É verdade, você falou tudo. É isso mesmo que a gente pretende fazer aqui hoje. Tornar tudo mais simples para o pessoal de casa entender que dá para, né, se cuidar sem realmente ter muitas dificuldades. Então, viver melhor, né? Viver melhor, exatamente. Com mais qualidade de vida. Então, vamos lá. Doutora, já vou começar a te encher de perguntas, pode? Claro, eu vim aqui para isso, né? Então, tá bom. Deixa eu ler aqui. Você pode explicar para nós o que é o envelhecimento e o que a nutrição tem a ver com ele? Bom, o envelhecimento, quando a gente pensa em envelhecimento, a gente pensa em algo para frente, né? E na verdade a gente tem que pensar agora. O que a gente pode fazer agora para poder influenciar no envelhecimento da gente, né? Porque o envelhecimento, a gente sabe que a partir dos 25 anos a gente já começa a envelhecer. Nasceu, a gente já começa a envelhecer. E aí, se você cuida de uma criança, que essa criança é o adulto de amanhã, né? E os avós, os avós ou as avós do futuro, né? Então, por isso que a gente tem que, primeiro, cuidar do estilo de vida das nossas crianças, pensando nesse envelhecimento mais saudável. E o Brasil, né? Ele praticamente, a população está envelhecendo mais, mas não com tanta qualidade de vida. E eu acho que a nutrição, ela se encaixa para ele envelhecer de uma maneira mais saudável, de algo assim individualizado. Quando um paciente chega no consultório e ele quer simples emagrecer, mas ele está pensando em tudo, ele está pensando na autoestima, principalmente as mulheres, né? E aí vem essa questão do envelhecimento, que é pele,
unha, cabelo, a parte estética e a parte de saúde também. E a nutrição, a maneira que você cozinha, a maneira que você leva seu estilo de vida, você pode envelhecer muito mais. Então, a sua idade cronológica não é um quesito principal da longevidade. Então, a gente precisa de mais. E o mais está na qualidade de vida. E aonde que a gente busca essa qualidade de vida? Tendo um estilo de vida saudável. E a nutrição, ela encaixa o horário, a rotina alimentar da pessoa, né? E, fora isso, uma alimentação que é adaptada para ele, ligada ao estilo de vida dele, social, econômico, como que esse paciente ele vai dar conta sobre tudo isso, né? Sim. Olha, tirando disso aí que você disse, né, podem existir alimentos que causam o envelhecimento? Sim, a maneira que a pessoa cozinha, hoje o brasileiro, ele tosta muitos alimentos, gosta de alimentos muito tostados. Então, o excesso da temperatura, eu acho que, assim, a air fry, né, sempre equipamentos que acha que é o mais fácil, torna, né, mais fácil o seu dia a dia, mas complica a sua saúde. Porque forma, né, esses alimentos que você tosta, principalmente proteínas, que são carnes, você tosta ela forma moléculas que influenciam no seu estado de glicação, ou seja, você fica num estado de hiperglicemia, você vai envelhecendo mais rápido. O estresse, ele é um dos fatores principais. E o estresse oxidativo, ele está na nutrição também, na maneira que você come. E você pode comer alimentos que são gordurosos, ricos em açúcar, que vai influenciar no envelhecimento mais rápido, né? Nossa. Então, é o excesso do açúcar, é o excesso da gordura e como você cozinha esse alimento, principalmente alimentos tostados. Nossa. Você pode explicar melhor o que acontece na air fryer que... Seria um calor seco, né? Então, você expõe a proteína a calor seco e esse calor seco, ele chega a uma temperatura de 170. Então, é a partir dessa temperatura que começa a formar essas moléculas. E quando você come o alimento, você já come um alimento que já está contribuindo para um envelhecimento maior, né? Não só o envelhecimento, mas o estado de glicação do seu corpo. Ou seja, muito paciente que chega no consultório, ele chega em estado de hiperglicemia, estado de hiperinsulinemia, pela maneira que cozinha e da maneira que come, né? Então, aquele alimento que você tosta, você pode usar air fry, mas você pode cobrir aquele alimento com temperos, com líquido. Porque o líquido ele não chega a uma temperatura de 170, ele chega a 100 graus e evapora. Então, ele não chega a formar essas moléculas. Então, quando você vai cozinhar, é só pôr temperos naturais e líquido. E no forno, por exemplo? Forno é um calor seco. É um calor seco? Então, é por isso que... A mesma coisa. Você pode forrar o alimento, né, com papel vegetal. E ao forrar esse alimento, você está protegendo o alimento. E às vezes a pessoa quer assim, nossa, rapidez, está com pressa, ou está com muita fome, quer comer algo rápido e aumenta a temperatura. Né? Deixa o ovo lá fritando naquela temperatura. Então, provavelmente você vai estar contribuindo para o envelhecimento da sua pele. Né? Só para saber, eu também cozinho, então por isso que eu vou pegar um monte de coisa. No forno, colocando aquele papel especial que é para assar, porque ali daí segura a umidade lá dentro. É bom isso? Sim, porque aí você põe um molho de frutas. O certo é a gente utilizar também molhos naturais de frutas. Molhos que você pode fazer em casa. Molhos com manjericão, abacaxi. O abacaxi ele tem uma enzima que ajuda também na digestão. Que legal. Essa questão de você também contribuir os alimentos alcalinos com alimentos ácidos, fazer essa distribuição também no seu cardápio é importante, porque o brasileiro gosta de um churrasquinho, né? E aí esse churrasquinho geralmente ele é tostado, né? Carnes tostadas e geralmente a carne a carne vermelha, por exemplo, ela já é ácida, ela é inflamatória.
né? Um alimento inflamatório. E se você gosta da carne, não tem problema nenhum você comer a carne. Mas junto com ela, você tem que comer alimentos que neutralizam a ação ácida dela no seu corpo. Porque o nosso pH é alcalino. E a pessoa que come alimentos ácidos ao longo da vida, ela vai ficando hipertensa, com problemas sérios de saúde, osteoporose, osteopenia, que aí pode contribuir diretamente no estado de saúde dessa pessoa, né? Então, a maneira que cozinha e a distribuição desse alimento no seu prato, no dia a dia, ao longo do período, ao longo da sua vida, você fazendo isso, você está contribuindo para uma doença ou não, né? Por isso que a prevenção é antes. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, fica à vontade. Então, você falou de carnes, né? E carne vermelha. Então, vamos dizer, que outras carnes, de frango, de porco? Qualquer carne de origem animal, ela tem o pH mais ácido, né? E aí, esse pH mais ácido, ele precisa de alimentos alcalinos. E aonde estão os alimentos alcalinos? Na alimentação de verdade. E aonde que tem alimentos de verdade? Na feira. Então, se você faz um churrasco com uma salada verde escura, você faz um antepasto de berinjela com abobrinha, usa uma gordura boa também. Usa um kiwi, que ajuda também na digestão da proteína. Pessoas que comem, às vezes, excesso, eu vou num churrasco e vou ficar sem comer o dia todo. Não acontece? Acontece. E aí, a pessoa come exageradamente, fica com aquela sensação que é a saciação, né? Você come um alimento e você estufa seu estômago, você está saciado. Você não quer comer mais nada porque foi aquela refeição. Mas será que aquele alimento que você comeu vai segurar a sua saciedade, que é diferente de saciação? Nossa. E aí a saciedade é o momento que você come, que é daquela refeição, o tempo daquela refeição para outra refeição, que é o momento que você vai sentir fome. Então, alimentos que já são ultraprocessados, fica pouco tempo no nosso corpo. E aí você sente logo fome. E aí, dependendo do gasto energético dessa refeição, aí você sente fome e você quer comer de novo. E aí? Então, você tem que jogar praticamente naquela refeição alimentos que ajudam nessa saciedade e contribuir para a quebra desse pH. Nossa, né? Muito interessante. Então, a alimentação, ela tem o poder de neutralizar, não o seu corpo neutralizar. Que aí, se ele neutraliza, ele pega nutrientes para neutralizar. E esse não é a função. Os nutrientes servem para o funcionamento do nosso corpo, dos órgãos vitais. Nossa, muito, muito bom. Esse papo tá maravilhoso, né? Mas infelizmente a gente vai ter que continuar no próximo episódio. Pois é, infelizmente nosso tempo está acabando. Mas você aí de casa que ficou curioso para saber a continuação, não se preocupe, porque nós continuaremos no próximo episódio. Hoje nós abordamos a importância de se pensar desde cedo no envelhecimento saudável e vamos destrinchar esse assunto ao longo dos próximos episódios. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Eu te espero na próxima semana aqui no Miscelânea. Até mais!